Evangélicos idiotas ou cristão político? Aonde eu sou? Por que aonde eu sou, Alessandro? Não aonde eu estou. Porque você é em algum lugar. Aonde você existe em um pensamento. Você existe em uma ideologia, você existe em uma filosofia. Quando Deus criou o homem existia em Deus. E aí de repente o homem vai e ouve uma mentira. E essa mentira foi: você precisa comer para ser igual a Deus. Só que o homem Deus já tinha feito o homem à imagem e semelhança dele. Então o homem não precisava fazer nada para ser a imagem e semelhança de Deus. E o homem então ouviu uma mentira. E quando Deus chega no Éden, Deus fala assim: Adão, aonde você está, Adão? Ou seja, Adão, aonde você é? No hebraico é a mesma coisa que no inglês. Lembra do verbo to be? Ser, estar, a mesma coisa. Então ele estava dizendo assim: Adão, aonde você é agora? Não, eu tive medo e me escondi. Ele falou: pera lá, Adão, você existia em mim e em mim não existe medo. Se você está com medo, você não existe mais em mim. Você está em outro lugar. Então aonde nós estamos? Nós estamos aonde? Num evangelho de idiotas ou num cristianismo político? E para isso eu quero explicar para você o que significa idiota e o que significa político. Porque a gente não tem ideia das palavras. Uma vez me chamaram de herege e eu fiquei meio bravo, mas depois eu fui entender o que significa herege. Sabe o que significa herege? Herege, ela vem do latim, que é hiarásias, que vem do grego, que é hiariesis, que significa capacidade de escolha. Todo herege é aquele que escolheu um outro caminho, não imposto pela religião. Então todo herege, ele escolheu um outro caminho. Heresia significa direito de escolha. Então eu estou aqui para apresentar uma heresia para vocês. Vou te dar uma opção de escolher agora. Ou você vai ser um idiota ou você vai ser um político. O que é idiota? Idiota vem da Grécia. Na verdade, a Grécia ela tem uma influência muito grande nas culturas, em quase todas as culturas. E na Grécia Antiga, existia um povo que morava lá. E esse povo era participante ativo do que acontecia na comunidade. E esse povo tinha o nome de polis. E toda polis era convidada a vir à ágora, ou seja, uma praça, para discutir o convívio social, para discutir política. Então, o conceito de política é esse. Eles convocavam uma eclésia. A palavra eclésia também vem do grego, que significa chamados para fora. Então todo o povo, cidadão grego, eles eram chamados para fora. Eram convocados uma eclésia para discutir o convívio social, para discutir a pólice. Ou seja, para fazer política. Então a ideia de política, a gente fala política, a gente já pensa em partido. Partido é uma das maneiras de fazer política. Mas você faz política o tempo todo. O que você faz com o lixo da sua casa é política. O que você faz com o óleo de cozinha que você joga na pia é política. Porque depois você vai ver uma enchente lá e você vai falar assim: os governantes precisavam despoluir o rio. Não! O óleo que você jogou ali tem influência nisso. Política quer dizer a discussão do convívio social. Eles discutiam a polis, a política. Conseguiram entender isso? Então a palavra eclésia significa chamados para fora para discutir o convívio social. E quem não discutia o convívio social, quem não fazia política, eram os idiotas. A palavra idiota vem de próprio, id, de identidade, idiocracia, idiota, aquele que só pensa em si, aquele que só pensa nele, aquele que não pensa no próximo, aquele que não pensa no outro. Essa é a origem da palavra idiota. Agora então vai ficar fácil entender o que eu quero dizer aqui. Por que um evangelho idiota? Porque é um evangelho de ego, o evangelho de eu primeiro, de mim mesmo. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu também. Ou um cristianismo de política, pensando no próximo, pensando na sociedade, pensando no convívio social. Então é isso que eu quero conversar com vocês. Queridos, sabe que nós temos um problema de sermos salvos, miseravelmente salvos para o céu. Nós estamos achando que a salvação é para nos levar para o céu. E aí a gente fica vivendo uma vida de idiota, porque tudo que eu faço é para que eu não perca a minha salvação. Ou seja, eu estou preocupado comigo. Então eu não peco porque eu não quero perder a minha salvação. Eu faço coisas certas porque eu não quero perder a minha salvação. Eu levantei a mão hoje porque eu quero ir para o céu, eu quero me safar disso. Mas preste atenção, queridos, ninguém vai para o céu. A salvação não é ir para o céu, a salvação está em trazer o céu para a terra. Não é quem vai para o céu a questão aqui, é quem traz o céu que está na terra. Essa é a questão. A Bíblia diz: Jesus é o nosso Salvador, por quê? Porque Ele veio viver aqui. Jesus, Ele nos salvou porque Ele viveu aqui como Deus gostaríamos que vivêssemos. Ele deu exemplo. Jesus não veio escrever nada. Bem que Ele podia ter escrito, porque seria mais fácil, né? Ele deixa na mão dos malucos, o cara vai e escreve 4 evangelhos, cada um diferente do outro. Aí você tem que ler um, tem que entender o outro. Aí depois vem os apóstolos, escrevem um monte de coisa. Um fala que é pela fé que você é salvo, outro fala que tem que ter obra. Ninguém sabe de nada.
Porque Jesus não escreve lá, ó, Evangelho de Jesus, está aqui, ó. A salvação você perde, vigia, cuida, porque você vai perder. Ou senhor escrevesse assim, ó, não perde a salvação, relaxa, toca o pau, porque você não perde nada. Seria mais fácil. Tem irmão que briga até hoje por causa disso, queridos. Igrejas dividiram por causa dessa ideia. Não se falam, porque esse papo furado de predestinação, livre-arbítrio. Queridos, preste atenção. O pensamento de predestinação, sabe qual que é? É um pensamento idiota, sabe por quê? Porque nós estamos pensando numa predestinação de um futuro, de uma salvação futura. Mas a Bíblia está dizendo uma salvação hoje. Uma salvação presente. Você foi predestinado a ser filho de Deus. E como filho de Deus, manifestar o reino dele aqui na terra. Essa é a nossa predestinação. Eu fui predestinado a ser filho. E por eu ser filho, eu manifesto o reino aqui na terra. Só que nós temos uma cabeça idiota. Ou seja, egoísta, pensamos só em nós. Então, sabe qual que é o nosso problema? Por que eu levanto a mão e por que eu sou salvo? Porque eu quero resolver o meu problema. E qual que era o meu problema? Eu estava indo para o inferno, eu estava com alguma dificuldade. E agora eu consegui me salvar. Na verdade eu me safei dessa burocracia, dessa confusão aí. E então eu virei um safado. É verdade, queridos. A igreja está cheia de safado. Porque a Bíblia diz assim, ó. Você quer perder a sua vida? Tenta ganhar, tenta se salvar. Agora você quer salvar a sua vida? Se perca. Existe uma confusão no nosso meio. Existe um evangelho de idiota sendo pregado aí. Um evangelho onde você não abre mais mão. Não renuncia. Porque o que Cristo veio fazer? A Bíblia diz que Cristo existia em forma de Deus. Cristo era igual a Deus, Ele era Deus. E Ele não se apegou nisso. Ele não se apegou em ser como Deus. Não. Sabe o que Ele fez? A si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. E na forma de servo se assemelhou aos homens. E na forma humana Ele morreu. Jesus o tempo todo se entregou. O poder de Jesus não estava em vencer, estava em perder para que eu e você vencêssemos. O poder dele não estava em fazer tudo o que ele queria. Não, o poder dele estava em renunciar tudo o que ele podia. E hoje nós não temos renúncia mais. Vivemos uma sociedade que o desejo é o meu direito. Se eu quero, eu tenho que ter. O cristianismo é mais sublime. O cristianismo vai além. Como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. O nosso papel aqui não é ir para o céu, é trazer o céu para a terra. Ninguém vai para o céu, sabe por quê? Porque é de lá que a gente veio. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Só vai para o céu quem veio de lá. E eu vim fazer o que aqui? Vim aqui ficar fazendo culto? Ficar aqui levantando a mão? Não! Que a gente fica preocupado com bobeirinhas. E essas bobeirinhas, se a gente for prestar atenção, é tudo para mim. Para me salvar, para me satisfazer. Quer ver só? A gente vai preocupado com erro, com pecado, com coisas erradas. Se o problema da igreja fosse pecado, fosse erro, então eu vou falar uma coisa para vocês. E agora eu vou te escandalizar. Se o problema da igreja fosse erro, então o nosso Deus, ele é meio doido. Ele tinha 2 ovelhas. Fazia culto todo dia, porque a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus ia lá falar com Adão. E um errou. E aí? Deus não está nem aí com erro, com acerto. Deus não está com o que você faz. A preocupação de Deus é com quem você se entende, como você se vê, quem você é. A ideia de Deus é restaurar uma relação e não redimir um exército de servos. Ele quer restaurar uma relação de pai e filho, uma relação. Porque Deus, quando criou o mundo, Ele manifestou o poder dEle em tudo que Ele fez. Quando Ele disse, haja luz, Ele manifestou o poder. Quando Deus age, Ele manifesta o poder. E nós conseguimos reconhecer Deus no poder dEle. A gente olha para um pôr do sol, a gente olha para uma flor. É impossível não reconhecer Deus naquele poder que Ele fez. Só que a gente só conhece Deus na relação. Não tem como conhecer Deus se não for em uma relação. Você pode reconhecer Ele em um poder, mas você nunca vai conhecer Ele se não for dentro de uma relação. Como assim, Alessandro? As coisas que eu faço, vocês podem conhecer pelo que eu faço, mas vocês só vão me conhecer quando caminhar comigo. Então Deus, nós reconhecemos Ele e a sua soberania pelo que Ele faz, mas nós só o conhecemos por uma relação. E é isso que Deus quer restaurar, uma relação. Uma relação que foi perdida lá no Éden. Porque o homem, quando ele abandonou a relação com Deus, ele perdeu a terra. Então nós somos salvos, queridos, é para manifestar a terra aqui na terra. O céu aqui na terra. Nós somos salvos para manifestar o céu na terra.
Deus nos salvou para quê? Para que nós viéssemos ser a imagem do Deus invisível. E o que Deus faz? Deus ama, Deus perdoa, Deus suporta, Deus tem paciência. Queridos, preste atenção, o cristianismo não tem lógica. Eu já escutei assim, eu não vou fazer mais nada, porque eu já fiz de tudo e ele não quer mudar. Ei, isso é lógico. Qualquer um faz isso. Só que a lógica do cristianismo, sabe qual que é? É a pessoa fazer de tudo para te prejudicar, e você ainda continuar amando ela, e não desistindo dela, assim como Jesus fez comigo e com você. Essa é a lógica do cristianismo. A lógica do cristianismo é ilógica. A gente chega num culto, sabe o que a gente faz? Campanha para mudar o meu chefe do trabalho. Meu chefe está me perseguindo. Deus muda meu chefe, Deus muda meu professor, Deus muda meu marido, muda minha esposa. Ei, isso é feitiçaria. Você está mudando o outro. Você quer orar para mudar o outro? Você é um feiticeiro, faça uma macumba, um despacho que é melhor. Por quê? Porque você manifesta Deus aqui na terra. Então quem tem que mudar é você. Deus, muda a minha vida para eu conseguir suportar o meu chefe. Deus, muda a minha vida para eu conseguir ser o marido que a minha esposa precisa ter. Deus, muda a minha vida para eu ser o pai que meus filhos precisam ter. Não tenho que orar, Deus, muda o meu filho. Não. Deus, muda a minha vida. Como eu preciso morrer para que eles possam viver. Eu preciso ser Cristo aqui. E como eu vou ser filho? Como eu vou ser Cristo? Só que nós somos idiotas, porque nós estamos pensando em nós. Nós estamos pensando no convívio. Então se está ruim para mim, eu saio fora. Se não está legal, eu vou embora. Não está bom. Que evangelho é esse? Que eu sou o primeiro? A gente fica com medinho de diabo, medinho de inferno, medinho de bicho papão. A Bíblia diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E aí eu fico imaginando, e eu confesso para vocês que eu já fiz essa oração. Algum perigo estava passando e falava, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E parece que a porta está vindo, a igreja fica, ai. Não, queridos, porta anda. Não. A Bíblia diz que Jesus, ele foi lá e tomou a chave do inferno. Ou seja, Satanás não pode trancar a porta está lá encostada. Então o que acontece? Sabe o que acontece? Nós somos o Cristo, nós somos filhos e temos que fazer o que Cristo fez. E o que Cristo fez? A Bíblia diz que ele desceu lá no inferno, levou cativo o cativeiro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no inferno. Por isso que as portas não vão prevalecer. Que eu vou meter o pé na porta, vou entrar lá e tirar quem está lá dentro e trazer para fora. É isso que eu vou fazer. A gente fica com medo de ir para o inferno. Escute, ninguém vai para o inferno. Por quê? Porque nós saímos do inferno. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado, ele já está no inferno. Então o que a gente faz? A gente tira do inferno. Então a única pessoa que vai para o inferno é os crentes. É verdade, queridos, o seu lugar é no inferno. É sério, porque você vai lá resgatar quem está lá dentro. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O capeta que está lá na porta do inferno está endemoniado. Porque daqui a pouco ele está lá segurando a porta. De repente entrou um marchando lá. Mete a pau na porta. E aí ela cai do lado e entra e arranca um de lá. E daqui a pouco entra outro, arranca outro de lá. Daqui a pouco arranca outro. E ele fala, meu Deus do céu, cara, não para. As portas não prevalecem. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque eu estou preocupado com a minha salvação. Não com o meu irmão. Eu falo assim, escute, cuide da sua, porque a minha cuido eu, viu? Filhinho de crente. Não é crentinho não, viu? Filhinho de peixe, peixe é, mas filhinho de crente é crentinho não. Deus não tem, olha esse aqui, ó. Deus não tem neto, hein? Ei, escute, a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Se é pela graça, quer dizer que você não pode fazer nada. Ela diz assim, ó, a salvação, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Então, salvação, a graça significa favor imerecido. Ou seja, eu não merecia ser salvo. Se eu não merecia, como eu vou perder aquilo que eu não mereço? Não tem lógica. Como eu vou perder o que eu não mereço? Tem uma irmã aqui que não sabe dirigir, eu dou a chave do meu carro e falo assim, ó, vai até Curitiba, lá no centro. Mas eu não sei dirigir, pode ir. Ela vai bater o carro, quem é o culpado? Sou eu que dei o carro, ela não sabia dirigir. Ela não merecia, por isso ela bateu. Então a Bíblia diz que eu não mereço ser salvo, e Deus me salvou. O meu dever é perder ela, e Ele tem que cuidar. Ele me deu. Alessandro, você perdeu a salvação. Lógico, Deus, eu não merecia. Quem mandou você me dar? Não é verdade? Não, eu não merecia. Agora eu vou ter que ficar lutando por uma coisa que eu não merecia. Não, eu nem queria. Você que me deu. Não, porque é verdade. Porque essa ideia é o seguinte. Eu nunca gostei desse negócio de igreja por causa disso aí. Verdade. É verdade. Porque, olha só. Me inventaram uma história furada aí que tinha um tal de Deus aí que ia mandar eu pro inferno se eu não aceitar Jesus. Mas eu falei, por que eu tenho que ir pro inferno?
Mas que papo é esse aí? Não, porque o Adão pecou. Eu falei, mas quem que é Adão? Adão, marido da Eva. E quem que é Eva? A que comeu a maçã. Eu sei que não é maçã. Eu falei só pra ficar engraçado. Senão depois vão falar que eu tô falando maçã, né? Aí eu falei assim, mas eu não conhecia. Ó, primeiro, não pedi para nascer. Não conheci Adão. Não vi Eva. Não comi a maçã. Cara, o que eu tenho a ver com o pecado, cara? O que eu tenho a ver com isso? Nada. Mas falaram que eu tinha. Não, você tem. Eu falei, não tenho. Você é pecador? Eu falei, não sou. Eu não pequei. Não, o pecado original. Original seu, não é meu. Não, se for original, Deus é louco. Ele já coloca eu devendo, com dívida. Põe eu na brincadeira já devendo. Não. Eu falei, não gosto desse Deus aí. Não gosto, eu quero ir pro inferno. Vai ser legal lá, vai estar Dennis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Os caras vão ter um showzão de rock todo dia. Eu gosto de rock. Falei, vou pra lá. Vou pro inferno. Mas depois eu pensei bem, falei, não vou pro inferno também não. Por que eu não tenho opção? Quero ficar aqui. Eu não posso ir, não, você tem que ir pro céu. Não quero ir pro céu. Então você vai pro inferno. Não quero ir pro inferno. E aí? Por que alguém tem que decidir por mim? Só que aí, queridos, eu entendi que eu era um herege quando eu descobri que eu tinha opção de escolha. Lembra o que é heresia? Opção de escolha. E aí eu fui ver na Bíblia que Deus também acha injusto isso daí. Eu falei, não é certo esse negócio aí não. Porque se um maluco precou lá, Adão, e todo mundo ficou com a dívida, um só vai acertar, que é Jesus. E todo mundo vai ser perdoado. Acabou. Todo mundo vai ser perdoado. Todo mundo. Se você ficou devendo por causa de um vagabundo, você vai ficar agora santo por causa de um santo. E aí então, o que você fez para ser pecador? Nada. E o que você precisa fazer para ser santo e justificado? Nada. Qualquer coisa que você faça, Deus é injusto. Porque se você não fez nada para receber essa natureza, você também não precisa fazer nada para receber a sua natureza divina. Nada. Então você não precisa fazer nada. Alessandro, por que eu faço? Porque agora eu vou fazer para ele, para ela. Agora eu vou resgatar ele. Eu não vou ser idiota. Eu vou ser político e vou começar a preocupar com a sociedade. Ei, você está indo para o lugar errado. Tem uma vida melhor para você. Ei, eu não sou mais idiota. Eu sou político. Eu preocupo com todo mundo que está vivendo aqui comigo. Só que quando eu sou salvo, pensando em me salvar, eu não tenho como. Eu viro um idiota porque eu só vou pensar em mim. Aí eu fico com medo de perder a salvação. E não tem como eu perder aquilo que eu não merecia. Quem cuidou dela? Jesus. Hebreus capítulo 12, pode ler lá. Ele diz assim, ó: siga olhando para o autor consumador da vossa fé, que é Jesus. Não se embarace com o pecado. Ele já venceu esse negócio aí. Acabou, mano. Para de ficar, ai meu Deus, errei. É o seguinte: o que você fez para ser pecador? Nada, só recebi, só entendi isso. Entendi, sou um pecador. Agora o que eu preciso fazer para ser santo? Nada. Então vou da mesma maneira que eu recebi que eu era um pecador, eu recebo que eu sou santo, justo e tenho uma natureza divina. Acabou. Acabou. Muda tudo, sabe por quê? Porque se você ficar achando, não, eu sou pecador, atire a primeira pedra que não tem pecado. Então quando você erra, você acha natural. Você fala assim, não, é minha natureza. Aí você fica pedindo perdão, me perdoa, Jesus, me perdoa. Igual um idiota, porque está preocupado com você. Agora quando você entende que você mudou, ele diz que em Cristo Jesus você tem uma nova criação. Você mudou, você não tem mais aquela dívida. Agora você é santo, justo, reto, íntegro, perfeito. E aí você vai errar. Só que você é um santo, um reto, um íntegro, perfeito que erra. Que erra. Fazer o quê? Só que essa não é a sua natureza. Você errou, mas não é essa não é a sua natureza. Essa não é a sua essência. Sabe por que eu não gosto de igreja? Porque a igreja cria pecador. Porque enquanto a igreja falar de pecado, ela vai criar pecador. A medicina cria doente. E a matemática, homens infelizes. Então, queridos, nós precisamos ser políticos. Ou seja, não estou falando de partido, entenda o que eu estou dizendo aqui. Partido é uma maneira de fazer política. Mas igreja tem tudo a ver com política, porque a origem da palavra eclésia, ela significava sair para fora, para discutir o convívio social. E sabe o que a igreja fez hoje? Ela entrou para dentro. Olha, um negócio de português errado, como que é o nome disso aí? Entrar para dentro? Pleonasmo, né? A Tabata, minha esposa, deve estar ficando doida comigo. Ela entrou para dentro dela. Escuta, sabe por que a gente não muda a sociedade? Porque a gente está querendo colocar a sociedade dentro da igreja. Mas a ideia é a igreja ir para fora, mudar ela. E mudar como? Numa relação.
não em regras. Ó, tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que ser desse jeito. Não, 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 não. Deus não veio restaurar regras, leis. Deus não veio salvar servos. Deus veio restituir filhos, relacionamento. É relação. É isso que Ele veio fazer. Escute, você não é um humano se esforçando para ser espiritual. Não, você é um filho de Deus, espiritual, se esforçando para ser um humano. A espiritualidade está não em eu me esforçar para ser espiritual. Eu como humano me esforço para ser espiritual. Não, a espiritualidade é eu como espiritual estou me esforçando para viver o humano que Deus quer que eu seja. E sabe por que eu não sou o humano que Deus quer? Sabe por quê? Porque eu sou um idiota. Eu só penso em mim. Deus quer que nós amemos uns aos outros. E a Bíblia diz que o amor não suspeita mal. O amor não busca os seus interesses. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor não se irrita. É esse humano que eu tenho que ser. O humano que eu tenho que ser é que eu sabendo que o meu irmão, que o meu vizinho, ele não conhece a Cristo ainda. Então eu tenho que orar para que o filho dele arrume a vaga primeiro que meu filho na escola. Não ficar feliz e dar cartelada celestial, chegar lá e falar, em nome de Jesus, essa vaga é minha. Não, queridos, Cristo foi meu salvador porque Ele morreu por mim. Então eu vou ser o salvador da sociedade quando eu morrer por ela. Ou seja, quando eu abrir mão dos meus desejos. Então, se eu tenho um comércio e eu sei que o meu concorrente, ele não conhece a Cristo ainda, eu vou orar para que ele venda mais do que eu. Porque imagine, sem conhecer a Cristo, está vendendo pouco, deve ser uma desgraça. Então eu preciso do poder de Deus para morrer e não para matar. A gente vem para o culto para buscar poder, sabe para quê? Para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Eu venho para o culto aqui para me encher, eu vou lá me encher. E eu vou lá pedir, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, preciso de uma bicicleta. Oh Jesus, eu preciso. Mas quando a gente vem no culto e fala, Jesus, aonde você precisa que eu manifeste o Senhor lá embaixo? Aonde você precisa que eu mostre quem o Senhor é? Através das minhas atitudes, da minha vida. Aonde eu preciso renunciar? Aonde eu preciso entregar? Aonde eu preciso morrer? Aonde eu preciso abrir mão? Escute, queridos, a criança, ela não gosta da mãe. A criança não gosta da mãe. Ela gosta do peito. Ela gosta do leite. A criança não tem noção de consciência, não tem consciência de relação. A criança tem consciência de benefício. Por que ela gosta da mãe? Porque ela tira benefício da mãe. Não é por causa da relação. A relação ela consegue criar uma consciência depois que ela começa a crescer. Mas quando é criança, ela não tem ideia de uma relação. Ela tem ideia de um benefício. Qual que é o benefício? O leite. Por isso eu quero minha mãe. Nós somos igual crianças dentro da igreja, se relacionando com Deus por causa dos benefícios, não por uma relação. Nós precisamos restaurar uma relação. Deus não está nem aí com o que a gente faz. Ele quer um relacionamento. Sabe qual que é a diferença da prostituta e da esposa? Só a consciência, porque as duas fazem a mesma coisa. Só que uma faz por necessidade. Necessidade afetiva, necessidade financeira, necessidade psicológica. E a outra faz por amor. A outra faz por amor. Mas a prostituta e a esposa fazem as mesmas coisas. Uma por necessidade. E por necessidade ela faz até mais que a esposa. Até mais que a esposa, por necessidade. E a esposa faz por amor. Nós somos políticos ou idiota? Eu olho para o próximo, eu olho para mim. A Bíblia diz que nos últimos dias apareciam líderes que massagearia o nosso ego. Que nós iríamos buscar pregações para o nosso ventre, para o nosso próprio desejo. Enquanto a gente ficar ouvindo essa mensagem de idiotas, que só olha para ele, que só pensa nele, que só quer resolver o problema dele, a gente nunca vai mudar nada. Por isso que passa domingo e domingo e você continua a mesma miséria. E a gente ouve palavras maravilhosas, palavras tremendas, só que essas palavras não é para aplicar na sua vida, é para aplicar no próximo. A sua já está resolvida. Eu não me preocupo com a minha salvação, porque Jesus se preocupou com ela. Eu me preocupo com a sua. E por isso eu não peco, por isso eu não erro, por isso eu me esforço. Para quê? Para ser político, para ser um cristão político, para poder manifestar o reino de Deus na terra. A salvação não está em nós irmos para o céu. A salvação está em trazer o céu para a terra. O que foi que Adão perdeu? O que Adão perdeu? Foi o céu? Foi o céu que Adão perdeu? Não, ele perdeu a terra.
Deus veio redimir o quê? O homem. Para quê? Para tomar de volta a terra. Então eu sou salvo para viver na terra. O céu é o lugar que eu volto. Eu vim de lá e volto para lá. Então que nós possamos ser mais políticos e menos idiotas. E começar a olhar para o próximo, como olhamos para nós. Quem aqui esqueceu 30 dias de comer? Você não esquece de você. Você não esquece de comer, você não esquece de escovar os dentes. Você não esquece de dormir. Você cuida de você, você tem tempo para você. Você se perdoa quando você faz uma coisa errada. Você sabe que você faz coisa errada, na hora você já perdoou. Agora, faça isso com o próximo. Quando a Bíblia diz ama o próximo como a si mesmo, eu entendo dessa maneira. Da mesma maneira que eu me trato, eu vou tratar ele. Vou tratar ele. Queridos, eu quero encerrar. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você refletisse um pouco. Como está sendo o seu convívio social? E quando eu digo convívio social, eu digo dentro da sua casa, na sua faculdade, na sua vizinhança, no trânsito, na sociedade. Se colocássemos uma câmera escondida para te seguir 24 horas, será que encontraremos Cristo? Vamos ser mais políticos e menos idiotas.